Seguinte, galera, eu falei demais nesse vídeo. Eu falei muito. Dois motivos principais para eu estar aqui antes de começar o vídeo é porque eu vou ter que dividir ele em dois. Eu falei muito. Então, o YouTube, eu acho que ele me dá um limite, acho que de 15 minutos para eu colocar em vídeo. E até porque também, mais que isso, eu acho que fica muito maçante para a pessoa que está assistindo. Então, eu vou dividir em dois. Tentarei dividir de forma com que as coisas não percam um pouco o nexo, mas saiba que vai ter parte 1 e parte 2. Eu vou colocar os dois ao mesmo tempo, parte 1 e parte 2, não vou deixar para a semana que vem. Não vou fazer esse suspense. Mas se até para explicar que eu vou ter que dividir em dois eu estou falando demais, você imagina, né? Eu tenho que melhorar um pouquinho nessa questão sobre falar muito. Tentarei. Mas vou dividir em dois, tá bom? Até já. Fala, galera. Eu sou Daniel Costa e essa é a Psiquiatria Descomplicada. Bom, gente, mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre internação psiquiátrica. Um tema polêmico, que gera discussão, gera dúvida. E como o nome é Psiquiatria Descomplicada, a gente vai tentar descomplicar um pouco esse tema. Da mesma forma que foi a eletroconvulsoterapia, acho que há 2 vídeos atrás, é um assunto que está muito em voga hoje em dia, né? O retorno da eletroconvulsoterapia e da internação psiquiátrica de uma forma mais efetiva, ou de uma forma mais abrangente. A história, mais uma vez, nos assusta em relação à internação psiquiátrica, não há como negar. Os ditos manicômios nada mais eram do que depósito de pessoas que a sociedade não queria estar em convívio, então jogava todo mundo lá e trancava e jogava a chave fora. Era basicamente isso. Então é mais ou menos essa ideia ainda que muitas pessoas têm em relação à internação psiquiátrica. Há algum tempo atrás houve a reforma psiquiátrica, ou seja, houve uma revisão dos conceitos da psiquiatria, ainda bem, e abriram-se as portas dos ditos manicômios. De alguma forma pode ser que esse conceito tenha acabado extrapolado um pouco aquilo que é o mais equilibrado. Acho que a palavra é equilíbrio. A gente não pode ficar nem nos tempos do manicômio, nem no conceito onde a internação psiquiátrica é sempre deletéria. Claro que se eu tivesse que ir para um lugar, eu iria para as portas abertas, obviamente. Deixa eu colocar aqui do meu lado esquerdo a porta aberta. Então, na dúvida, sempre para abertura das portas. Mas isso acaba prejudicando muitos pacientes que precisam de internação. Vamos falar um pouco sobre eles. E para isso, vamos de analogias, obviamente. Chega um paciente na emergência do hospital geral, hospital comum, não hospital psiquiátrico, infartando. Ao lado dele tem um outro paciente tendo um AVC, um derrame. E do lado dele tem um cara com uma pneumonia grave, com febre de 40 graus, uma tosse esverdeada, com muita falta de ar. Você vai chegar para os 3 e vai falar, olha só, não, pelo amor de Deus, não vamos interná-lo. Você merece ficar em casa, nós não vamos te internar. Infartado, olha só, amanhã você liga para o teu cardiologista, vai ficar tudo bem, pede uma consulta para ele, pede para ele te orientar de alguma forma, que ele vai te ajudar. Amiguinho do AVC, tenta um encaixe amanhã com o teu neurologista, pô, aposto que vai dar tudo certo. Força, viu? Você tem que ter força, vai dar tudo certo, tá? Vai para casa. Amiguinho da pneumonia, olha, respira aí, tá? Respira fundo. Vamos lá, para dentro e para fora, vai dar tudo certo. Vai para casa, amanhã você liga pro seu médico, ele vai te passar um antibiótico pela boca, um remedinho tranquilo, vai estar tudo certo. Não. Ele precisa, os 3,
Eles precisam, mosca maldita, eles precisam de internação. Acho que todo mundo concorda com isso, não é? Eu espero. A psiquiatria é mais uma especialidade médica, como qualquer outra. Então, se a gente entende que grau máximo de gravidade dentro de uma especialidade merece internação, por que não grau máximo de doença dentro da psiquiatria não merece internação? Não faz sentido você não internar esse paciente. Que tipo de paciente? Por exemplo, o paciente que quer se matar. Paciente com ideação suicida, que é um termo técnico para isso. Ele chega na emergência do hospital psiquiátrico e fala: eu quero me matar. Alguém tem a coragem de falar: não, vai para casa. Amanhã liga para o seu médico, marca uma consulta, ele vai conversar com você sobre isso e tenho certeza que ele vai tirar essa ideia da sua cabeça. Não, isso é um sintoma de uma doença. Sintoma de doença a gente trata com remédio. E para tratar a ideação suicida, muitas das vezes demora um tempo para que aquilo seja controlado. No mínimo 3 semanas de uma medicação bem feita, certinha, todos os dias, para que isso seja controlado. Você vai fazer isso em casa, você vai dar margem para que nessas 3 semanas, no mínimo, até que o paciente consiga controlar aquele sintoma, porque a vontade de se matar é um sintoma de uma doença. Se eventualmente você que está assistindo esse vídeo e está com essa ideia na cabeça, tenta racionalizar um pouco, entenda como um sintoma de uma doença. Da mesma forma que o infartado sente aquela dor em aperto no coração, da mesma forma que o cara que tem um AVC, ele não consegue falar, ou ele tem uma paralisia de algumas partes do corpo, isso são sintomas de uma doença. A vontade de se matar é sintoma de uma doença, não é você. É sintoma de uma doença que tem tratamento. Dói muito. A vontade, ela toma conta de você. Mas quando vier, tenta, de alguma forma, racionalizar e colocar a responsabilidade na doença. Porque a partir do momento que você consegue desvencilhar você desse sintoma, isso começa a ficar um pouco mais palpável em relação ao tratamento e a uma expectativa de melhora. Porque tem tratamento, tem melhora. Então, voltando. Esse paciente que fala abertamente, eu vou me matar, ele não pode voltar para casa. Ele precisa, primeiro, ficar sob vigilância para que aquilo não ocorra. Segundo, ele precisa de medicações, eventualmente numa dose maior, para que aquilo seja controlado de uma forma mais rápida. E quando você fala em dose maior, você também fala em efeitos colaterais maiores. Então o paciente precisa ficar dentro de um hospital para fazer, eventualmente, medicações para controlar aqueles efeitos colaterais. Sim, é um tratamento chato. Nenhuma internação é legal. Nenhuma internação é o horror, o maneiro. Não, toda internação é chata, seja pelo motivo que for. O cara que está infartado, ele também não quer internar, mas ele sabe que se ele não se internar, ele pode morrer. Olha que coisa não congruente, né? Que coisa dicotomizada, enfim. O paciente que tem um AVC, ele quer se internar, porque se ele não se internar, ele sabe que ele pode morrer. O cara que está com a pneumonia é a mesma coisa. O cara que está com ideação suicida, ele quer se matar. E aí ele sabe que se ele não se internar, ele vai morrer. E é isso que ele, na verdade, naquele momento, está sentindo como vontade. Então entende a diferença? O paciente que quer se matar, ele não tem medo de morrer. Então é lógico que ele não vai querer se internar muitas vezes, porque o desejo dele não é não morrer como os outros. Então é por isso que a internação faz-se tão necessária. Porque pode ser que, como eu disse anteriormente,
ele não consiga entender aquilo como um sintoma, ele pode entender como uma vontade inata, própria, dele, o que não é. Então precisa de um tempo para conseguir fazer essa distinção, mostrar para ele de alguma forma que aquele não é o melhor caminho, que existem outros caminhos, que eventualmente podem ser dolorosos, mas todo tratamento tem a sua dor, todo tratamento tem seus percalços. Então esse é um dos maiores motivos para a gente entender que, não, peraí, a internação psiquiátrica não é de todo ruim, ela pode ajudar. Ou então o paciente que está com um transtorno psicótico, ou seja, aquele paciente que quebrou com a realidade, aquele paciente que acha que tem alguém perseguindo ele, que tem alguém querendo matá-lo, e aí ele pode fugir, e fugindo ele pode se colocar em alguma situação de risco. Então esse paciente também merece ficar num ambiente onde ele seja protegido. Essa é uma das funções da internação psiquiátrica, proteger o próprio paciente. E não é só com medicação, é toda com uma equipe. Não é só a medicação que vai conseguir mostrar para o paciente que aquela realidade que o paciente está vivenciando não é a realidade real. Que aquela vontade de se matar nada mais é do que um sintoma muito grave, mas que tem formas de ser tratado. Então esses são dois exemplos básicos que a gente precisa entender que merece internação. Então, gente, esse foi o final da primeira parte. Como eu disse, temos duas. Eu vou tentar colocar um card aqui para te levar direto, ou na descrição do vídeo vai ter o link, tá bom? Continua assistindo.